Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Guia do Guerrilheiro Audiovisual. Hoje começa uma série de 5 vídeos onde explico um pouco do universo audiovisual para você que está começando ou gostaria de trabalhar na área, mas não tem muita ideia como esse universo funciona. O objetivo desses vídeos não é desmotivá-lo, muito pelo contrário, mas sim dar uma visão realista do universo audiovisual. Vou contar um pouco da minha experiência e o que aprendi nesses mais de 10 anos no meio. Quando eu comecei a querer trabalhar com audiovisual, recebi uma dica que para mim foi a mais importante até hoje. Eu estava conversando com o Silvio Bach, um grande diretor que tem uma extensa carreira com mais de 12 longas-metragens, 70 prêmios e dezenas de curtas e médias-metragens. Ele se virou, e eu nunca esqueci disso, e disse assim, curto e grosso: "Cara, se você quer fazer um filme, não espere que um produtor vai bater na tua porta com $1 milhão querendo fazer o teu filme. Corre atrás." Na hora me pareceu quase como um fora, mas ao mesmo tempo também foi um choque de realidade. E hoje, depois de quase 10 anos de ter recebido esse conselho, posso dizer que ele estava coberto de razão. O negócio é o seguinte: hoje em dia é possível fazer um filme com quase nada, até com celular, e esse filme ser exibido nos maiores festivais do mundo. Se você quiser, é até possível viver de audiovisual, imagina? Quer saber como? Então vamos lá. Eu vou fazer um breve apanhado do mercado audiovisual, como financiar o seu projeto, como produzir, falar um pouco de linguagem visual e, por fim, de equipamento. A ideia aqui é falar da minha experiência e o que eu aprendi nesses mais de 10 anos a que me dedico na área. Portanto, eu falo da minha perspectiva. Isso pode servir para muita gente, mas para outras não. Existem muitas formas de entrar e de se trabalhar no mercado audiovisual. Já foi muito mais difícil, mas com a chegada do digital, da internet, o mercado se abriu e se democratizou. Uma pequena ressalva: trabalhar com audiovisual é possível, mas não é fácil. Não é geralmente uma carreira estável, com salário fixo, plano de saúde e aposentadoria. Exige muita determinação, estudo, constante aperfeiçoamento, criatividade e principalmente resiliência. Existem também muitas funções no audiovisual, então não necessariamente aquela função que você quer fazer é a melhor para você. Muitas vezes a pessoa quer ser um diretor, mas a direção exige muita responsabilidade, muita capacidade de resolver problemas sob intensa pressão. Às vezes pode ser uma experiência ruim, traumática. Muita gente também gostaria de trabalhar num set de filmagem, mas a correria de um set também não é para qualquer um. Existe um perfil de gente de set. Tem gente que ama, mas talvez não seja para você, e tudo bem. Existem várias outras áreas, como roteiro, pós-produção, a pesquisa, enfim, tem lugar para todo mundo, mas nem todo mundo pode fazer tudo no audiovisual. Mas isso tudo você vai descobrir por si só na prática, que é onde se aprende audiovisual de fato. Mas não se desanime que nem tudo são trevas. O mercado audiovisual não para de crescer. O número de telas está se multiplicando e para todas essas telas é preciso conteúdo. E aí entra a lei da oferta e da demanda. Então há dinheiro, aliás, há muito dinheiro nesse mercado. Mas a dica que dou é: não faça pelo dinheiro. Dinheiro é consequência e nunca um fim em si. Faça audiovisual por prazer, por amor à arte ou até por diversão. Qualquer que seja o seu motivo, o melhor caminho para começar no audiovisual, eu acredito que é a produção com baixo orçamento. É na guerrilha, como se diz, ou no amor, se você quiser ser mais romântico. Então, para começar, vamos falar de mercado. E por que começar falando de mercado? Porque quando se produz para qualquer trabalho audiovisual, ele precisa ser exibido em algum lugar, não é mesmo? Ninguém produz um filme, um vídeo ou uma série para colocar na gaveta e ninguém vê. E cada lugar onde seu projeto será exibido é um mercado, mesmo que você ainda não veja assim. E cada mercado tem uma linguagem, tem uma lógica, tem um orçamento e uma realidade. Portanto, entender o mercado te dará uma melhor ideia onde seu projeto se encaixa. E também, quando você for pensar o seu projeto, logo de início é fundamental saber para onde é que ele vai. É para a TV? É para o YouTube? É para o Netflix, etc. Mesmo que depois ele comece uma janela e vá para outras. Você também pode atuar em mais de um mercado, como YouTube e TV fechada, por exemplo. Mas acredito que quanto mais você se focar em um, mais chance de ser bem-sucedido. O mercado audiovisual hoje pode ser dividido em alguns segmentos.
Os principais são TV, o streaming, o cinema, aí tem também a música, a publicidade e eventos, mas eu não vou falar muito deles. Vamos ver as características gerais de cada um, começando então pelo começo, o cinema. O mercado de cinema pode ser dividido entre o cinema dito comercial e o cinema independente. Não que essas categorias sejam estanques, pois elas muitas vezes se misturam, mas para efeito didático vale a separação. O cinema comercial é geralmente definido por aqueles filmes pensados principalmente para dar retorno financeiro. São os filmes de super-heróis da Marvel, as grandes produções de ação e aventura, como Missão Impossível, os filmes de comédia, como Se Beber Não Case e por aí vai. São os chamados blockbusters ou arrasa-quarteirões, em bom português. Podemos citar 3 características principais desses filmes. Primeiro são grandes orçamentos, que são filmes produzidos por grandes estúdios com milhões de dólares e é esperado também que muitos milhões retornem. Um bom exemplo que eu gosto de dar é o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, que custou 125 milhões de dólares, mas que arrecadou só em bilheteria 1 bilhão de dólares no mundo inteiro. Não existe investimento no mundo que dê tanto dinheiro. São quase 1000% de lucro em cima do que foi investido. Em segundo lugar, tem a distribuição. Os filmes de blockbuster estreiam simultaneamente em diversos cinemas espalhados pelo mundo e dominam as salas de cinema. Em terceiro lugar, temos a publicidade, que é outra grande característica desses filmes, que eles têm uns orçamentos de publicidade às vezes que igualam a produção do próprio filme. Poderíamos ainda citar a lógica do Star System, que é a escolha de grandes astros para chamar a atenção do público e também o uso de efeitos especiais cada vez mais avançados. No Brasil, um gênero de cinema de grande sucesso comercial é a comédia. Filmes como Minha Mãe é uma Peça 2 e 3, Se Eu Fosse Você, Dona Flor e Seus Dois Maridos e vários filmes dos Trapalhões estão no topo das maiores bilheterias do país. Vale citar também o Tropa de Elite 2, que é um filme de ação policial, mas é uma exceção a essa regra. Claro que o cinema comercial não é a maneira mais fácil de começar no meio, uma vez que furar essa barreira orçamentária é quase impossível. Mas vale citar um exemplo que é interessante, que foi o filme Bruxa de Blair, lançado em 1999, que custou 60 mil dólares, mas que faturou quase 400 milhões de dólares no cinema ao redor do mundo. Foi o filme independente mais bem sucedido da história. Imagina isso! Lembre-se então que é difícil, mas não é impossível. Fora o cinema comercial dos blockbusters, que é uma realidade muito distante para muitos de nós, principalmente para quem está começando, existe também o cinema independente. Este sim é um espaço para ser amplamente explorado porque tem pouco ou mesmo nenhum orçamento. Vale lembrar que o cinema é tradicionalmente uma brincadeira cara. Ainda é em muitos sentidos, mas com a chegada do digital, muitas possibilidades se abriram para novos talentos. No Brasil, historicamente, o cinema foi dominado por uma elite econômica e cultural que tinha acesso aos recursos e aos equipamentos. Esse panorama hoje mudou, inclusive com a descentralização da produção do eixo Rio-São Paulo para outros estados. Acredito que o cinema independente é um dos melhores lugares para se começar, principalmente com o formato de curta-metragem. Tanto no documentário quanto na ficção, o cinema independente de curta-metragem é um espaço de experimentação e desenvolvimento de linguagem. Vai por mim. Ter um grande orçamento ou ter que entregar muito material pode ser uma responsabilidade que você não queira ter. No curta-metragem, o objetivo não é dinheiro, mas sim o desenvolvimento das suas habilidades como realizador. Além do mais, existem dezenas de festivais de curta-metragens no Brasil e no exterior. Então, depois de fazer o seu curta, você pode mandar para festivais e quem sabe até ganhar uns prêmios, hein? Na medida que seus filmes ganham prêmios ou mesmo sejam selecionados para festivais, não só sua autoestima enquanto realizador melhora, mas também isso vai ser importante no seu currículo. E cada vez mais as pessoas vão querer trabalhar com você. Apesar de não ganhar dinheiro, é legal pensar no curta-metragem como um investimento na carreira. Quando você tiver o seu curta pronto, é hora de mandar então para os festivais. Existem muitas vertentes no cinema e cada festival tem a sua pegada, sua linha editorial, vamos dizer assim. Pesquise
que tipo de filme você gosta de fazer e encontrará um festival que se alinha com seu tipo de filme. Tem festival de filme experimental, de horror, ecológico, ativista, de arte e por aí vai. Bom, pessoal, para não ficar grande demais o vídeo, eu vou parando por aqui. No próximo falaremos de mais mercados, como o de TV e o streaming, beleza? Um abraço e até o próximo.